tudo mais. Bom que essa daí Deus te deu de graça, não precisa cobrar, né? Essa daí é 0800. grátis, né? Essa aí é grátis. Aqui, aí a gente tá no capítulo 2 aqui de 1 Coríntios, da carta ao 1 Coríntios. Aí no capítulo anterior, como vimos no capítulo e grau anterior, a versão original da citação bíblica de Paulo é: quem quiser ser reconhecido, que seja através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo continua: quanto a mim, fráteres e só, irmãos e irmãs, quando me reuni com vocês, não usava filosofia gregas, nem conhecimentos seculares ou palavras difíceis só para impressionar a vocês. Escolhi revelar os segredos do Criador, Jesus Cristo crucificado, e não técnicas de persuasão ou homilética. Homilética aqui é técnica de interpretação. Revelar. V. Enquanto os bíblias igrejados e desigrejados usam estes textos isolados para atacar quem estuda, quem evolui e busca a sabedoria suprema e a filosofia, estes textos e contexto de 1 Coríntios 1 e 2 são exatamente para eles, os bíblias e teólogos, assim como para os céticos de diversas filosofias humanas. Paulo está combatendo a teologia grega cristã, judaica romana daqueles dias, que é a mesma de hoje. Aqui ele está falando que nessa parte aqui que Paulo está na carta aos Coríntios, ele está falando que a mesma teologia enganosa que está hoje é a teologia que estava começando a nascer lá com Paulo, com Apolo e não, com Paulo, com Apolo, Pedro e o pessoal que seguia Jesus. Mas o pessoal estava colocando no meio da igreja técnica de persuasão, estava indo lá na filosofia e misturando a filosofia com a sã doutrina, com a doutrina de Cristo. E aí um tava puxando mais para ser de Paulo, outro estava puxando mais para ser de Apolo, outro falava só assim, eu só sigo Jesus. E o outro falava, eu só sigo Pedro. E aí Paulo está mostrando que o pessoal está igual os filósofos que ficava brigando por filosofia. Tinha 4 tipos de filósofos que ficava brigando e nenhum deles chegava a lugar nenhum. Aí o Paulo virou e falou assim, vocês estão igual o pessoal lá de fora, brigando por partido de filosofia. Aí aqui, ó, continua aqui, ó. A teologia da hermenêutica é a interpretação, técnica de interpretação, da homilética, da retórica, da história, do sofisma, das técnicas de persuasão, da conversão em massa, do emocionalismo, da hipnose, do coach. É como tenho revelado. Prestem atenção, abram os olhos. Jesus mandou ensinar, fazer alunos, fazer uma escola e não pregar. Os sermões católicos começaram séculos depois, assim como o sermão de Calvino, um milênio depois. Paulo está dizendo que ele ensinava e não pregava. Então, Paulo tá mostrando aqui que antigamente era ensinado, era igual a gente está fazendo aqui. É ensino, não é pregação. Igual a gente vai nas sinagogas, a gente chega na missa, pregação. Começo, meio e fim, mas não tem ensino. Vai
no, no evangelho, na igreja evangélica, começo, meio e fim. Não tem um ensino de ponta a ponta da Bíblia. Aí aqui, ó, os sermões católicos começaram, esses sermões católicos que hoje em dia aí, começou séculos depois, assim como os sermões do Calvino. Depois da igreja, depois que teve a igreja lá, alguns séculos depois que começou esse sermão. Antes, quando era Paulo, Pedro, os primeiros da igreja, não tinha nada desse sermão, começo, meio e fim. Paulo está dizendo que ele ensinava e não pregava. Vide grau 246 para entender o explicar. Paulo continua. E foi quando estava enfermo e aflito pelas ameaças de morte e perseguições que me reuni com vocês, Iluminare. A fraqueza na sua Bíblia é a enfermidade que ele tinha, além da visão fraca que, talvez pela luz do próprio Cristo, em Atos 9, podiam ser sequelas de cegueira ou uma deficiência ocular que ele obteve depois. Paulo ainda sofria de algo bem mais grave. Nós veremos isso quando chegarmos no espinho na carne e os dois significados originais sobre isso. Sobre temer a ameaça de morte, não é porque temos fé, e fé é coragem, que vamos querer morrer antes de cumprir a nossa missão. Aqui, na sua Bíblia, aparece aqui pregação, assim como muitas vezes. Mas no original, pregar é falar. E o contexto nos revela que esse falar era educare, era ensinar, e nunca pregar. E se o fosse, não seria no sentido de sermões de hoje. Portanto, usar o vocábulo pregar é um erro hoje. É o mesmo, por exemplo, que os professores de uma escola começassem a pregar em vez de ensinar. Aí o Acre está mostrando aqui que antes tinha que ser igual ensina matemática e português. A gente chega no colégio, ensina A, B, C, fez, conseguiu. Aí o Acre está dando um exemplo. Imagina se fosse o professor de matemática fosse dar aula e ao invés de dar aula começasse a pregar. Começasse a falar assim, irmão, a matemática é a melhor que tem, que não sei o que tem, tal, e vocês vão ser vitoriosos. Aí o que o cara aprendeu de matemática? Nada. Então, assim está funcionando hoje. Hoje a gente vai nas igrejas, mas a gente não consegue ter um aprendizado. A gente só ouve falar do que a gente já sabe, que já conhece pelas pregações do passado. Só repete as mesmas pregações. Não tem ensino. Paulo continua. Não utilizei técnicas de persuasão na minha linguagem, em meus ensinos, mas foi o Espírito de Cristo quem falou através de mim com técnicas espirituais e não humanas. Assim foi, para que a conversão de vocês não fosse artificial e não viessem para a verdade através de técnicas racionais ou apelos emocionais, mas sim pela persuasão do Espírito. Aqui é quando eu falo contigo, não sou eu não, sou o Espírito Santo. Isso aqui é técnica espiritual. Quando não sou eu que estou falando, tudo está de acordo com o Espírito Santo, aí é o Espírito Santo. Tudo está de acordo com a coerência, é o Espírito Santo. Então tem vezes que a gente não utiliza a técnica de persuasão,
aqui, ó, igual o Paulo falou aqui, ó, não utilizei técnica de persuasão na minha linguagem em meus ensinos, mas foi o Espírito de Cristo quem falou através de mim. Então tem hora que a gente está falando através do Espírito, o Espírito fala através da gente com a outra pessoa. E aí quando o Espírito fala através da gente com a outra pessoa, não é técnica que a gente está usando. A gente está usando a própria linguagem do Espírito Santo. Assim foi para que a conversão de vocês não fosse artificial. Aí quando a gente consegue falar ou deixar o Espírito Santo falar através da gente e a outra pessoa se converte, a conversão da pessoa não é artificial. Ela é uma conversão verdadeira. E não viesse para a verdade através de técnicas racionais ou apelos emocionais, mas sim pela persuasão do Espírito. Então existe a persuasão do Espírito, e não a persuasão do homem. Revelar, ver, que lindo é conhecer os originais, isto é, o que realmente Paulo quis dizer. Paulo continua, mesmo assim, quando estive entre os evoluídos, conversei sobre filosofia, não filosofia gregas, conhecimentos humanos ou intelectuais do nosso tempo, que, diante da verdade, não são nada. A gente está falando que o conhecimento que a gente tem aí das faculdades, diante da verdade, não é nada. O Paulo foi lá e conversou com eles de filosofia, conversou com eles sobre filosofia, conversou com eles sobre todo o conhecimento, mas é um conhecimento que emana e transcende esse conhecimento das academias. É um conhecimento superior, através do Espírito. Entre os evoluídos, conversei sobre sabedoria suprema do absoluto, dos gregos que estavam ocultos pelo Criador, mas que, peraí, deixa eu ler essa parte aqui. Entre os evoluídos, conversei sobre a sabedoria suprema do absoluto, dos segredos que estavam ocultos pelo Criador, mas que serão revelados para a nossa evolução. Então, quer dizer, Paulo conversou com eles sobre a sabedoria que estava oculta pelo Criador. E essa sabedoria é revelada àquele que segue o caminho de Jesus. Aquele que nega a si mesmo e caminha com ele, ele revela uma sabedoria que é superior à sabedoria das faculdades. Nenhum intelectual do nosso tempo pode entender esses segredos. Então, quer dizer, se a pessoa não vier por meio de Cristo, pode ser o cara mais letrado lá da academia, da faculdade. Se ele não estiver andando no Espírito, ele não consegue ir além do que ele está aprendendo lá e conhecer o que o Espírito Santo tem para revelar para ele. Pois até os teólogos da Bíblia não os entenderam. Então, muita gente estuda teologia, mas a teologia chega a um ponto que ela não vai além. Se a pessoa não for pelo Espírito, ela não consegue nem entender o todo da teologia e nem entender o que vai além da teologia. Pois até os teólogos da Bíblia não os entenderam. Não entendeu o Cristo, o crucificado, o Criador dos segredos e o Criador das revelações. Então é Cristo que cria o segredo e é Cristo que revela o segredo, que faz as revelações. Como está escrito na Bíblia, isso aqui está escrito lá no Antigo Testamento, em Isaías 64, 4, 65, 17 e 52, 17. Nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, a consciência nenhuma imaginou o que o Criador vai revelar para aqueles que o amam. Então, para quem ama Cristo, para quem nega a si mesmo e segue Cristo, que é a prova de amor, que faz o bem ao próximo como a ti mesmo, que é o ganha-ganha, vai sendo revelado a consciência do Criador, que transcende e emana todo e qualquer tipo de sabedoria. Mas o Criador revelou a nós, através do Espírito Santo. Então, o Criador revelou a Paulo, revelou a eles, aos apóstolos, através do Espírito Santo, uma sabedoria que vai além das faculdades. Revelar. Agora Paulo vai citar o livro de sabedoria de Salomão,
no capítulo 7, Paulo continua: o Espírito está em toda projeção de matéria, até mesmo nas micromatérias que o Criador fez. Então aqui ele fala, lá em Salomão, Salomão falou isso aqui, ó, o Espírito está em toda a projeção da matéria. Qualquer projeção da matéria, seja árvore, seja água, ar, vento, qualquer ser humano, animal, inseto, toda e qualquer projeção, o Espírito está em toda ela, entrando e saindo. Ele está dentro, como também está por fora. Até mesmo a micromatéria, qualquer micromatéria, microorganismo, ele está ali entrando e saindo, emanando e transcendendo, que é que o Criador fez. Então, tudo que ele fez, o Espírito dele entra e sai, e está no meio. Revelar. Paulo está falando de quântica, como falamos em todos os graus até 145. Aí ele está falando, Paulo aqui está falando de átomos, está falando de quarks, que é parte do átomo, de fótons, que é outra parte do átomo, elétron, próton, nêutron, todo mundo subatômico e microscópico. Aí aqui, esse aqui quando eu falo contigo campo mórfico, é um campo que sustenta todos esses elementos aqui, ó. O campo mórfico, ele transcende tudo isso aqui, ele entra e transborda todos esses elementos aqui, ó. Do átomo surge a molécula, da molécula a célula, da célula vem todos os organismos, vem o coração, vem o cérebro, vem o corpo, e tudo que está construído no mundo é através do átomo. A água é o átomo, H2O. Então, tudo que é feito através desse átomo aí. E dentro do átomo, o Espírito de Cristo emana e transcende qualquer átomo. Paulo continua. Qual ser humano que é capaz de conhecer esse universo subatômico e metafísico que existe dentro de nós? Somente o nosso espírito, aura áurea. Se o homem não é capaz de conhecer nem as profundezas de si mesmo, como conhecerá as profundezas do cosmos espiritual? Somente o Espírito do Criador conhece. Nós, porém, não temos nós, porém, não temos um espírito de cosmos físico, não temos um espírito de sistema físico, do sistema de baixo, do sistema material, mas sim o espírito do cosmos imaterial, mas nós temos o espírito do sistema espiritual, onde está o Criador, para que possamos entender gratuitamente a sua dimensão. Nós ensinamos sobre isso, não usando filosofias e interpretações humanas, mas sim com a filosofia do Espírito. Sendo assim, os que são espirituais podem interpretar coerentemente a verdade absoluta que é espiritual. Se o Espírito do Criador não está encarnado em um homem, então este não vai aceitar as interpretações espirituais, pois elas são loucura. O homem jamais entenderá a verdade absoluta pelas filosofias humanas, pois a verdade absoluta é entendida espiritualmente. Agora, o homem que tem o Espírito do Criador é espiritual. Agora, o homem que tem o Espírito do Criador é espiritual. E sendo espiritual, entenderá a verdade absoluta. Pois quem é espiritual entende tudo, mas quase ninguém entende, mas quase ninguém o entende, pois está escrito na Bíblia, em Isaías 40:13. Quem conheceu a consciência do Criador para que possa ensinar alguma coisa a ele? Mas nós temos a consciência de Cristo.
Aí nós temos a consciência de Cristo, aqui é Paulo falando, e os apóstolos e quem estava aprendendo com Paulo lá, que tendo a consciência de Cristo, tenha toda a sabedoria. E Cristo vai revelando para a pessoa a sabedoria que vai além da sabedoria humana. Aí capítulo 3, continua aqui. Entretanto, fraternidade de Corinto, infelizmente não posso chamá-los de espirituais, e sim de materialistas. Vocês ainda estão nos conhecimentos humanos, são cheios de ego e, portanto, infantis e ainda involuídos. Iluminarem. É interessante perceber que Paulo usava os termos irmãos, irmãs, fraternidade, somente para suavizar a exortação que vem em seguida, bem diferente de hoje, em que esses títulos são usados apenas para conforto, apoio e comunhão. Revelare, forte e adulto é evoluído, fraco e criança é involuído. Ser carnal é ser material, ver de baixo e não ver de cima. Não tem o espírito, mas está cheio de ego, segundo seus desejos, disputando conhecimentos, disputando teologias, interpretações, filosofias humanas. Tudo isso causa divisão e revela fraqueza, involução e imaturidade. Paulo continua: sou obrigado a dar leite materno para vocês. Não posso dar carne, pois vocês não têm condições de mastigar e ingerir alimentos sólidos. Vocês precisam evoluir porque ainda são egoístas. O ego causa inveja e divisões entre vocês. Vocês são guiados pelo ego. Revelarem. O ter carne na sua Bíblia é de uma interpretação tão distante da verdade que hoje a primeira coisa em que pensam é pecado sexual ou outros pecados diversos da carne. Não, jamais. A carne é ego e ego é diabo, onde ódio, divisão, mal e nossa sextra. É o ego que causa inveja, é o ego que causa ciúmes, é o ego que causa debates e busca por conhecimento próprio. Paulo está dizendo, em outras palavras, não percebem que não há diferença entre as disputas dos ateus e as de vocês? Paulo continua. Vocês que dizem, sou de Paulo, sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, não estão sendo egoístas? Revelare. Paulo está comparando os estoicos, epicureus, cínicos e hedonistas. Veja que são exatamente 4 divisões, um todo de 100%, dividido em 4 partes, 25%. Paulo está dizendo, vocês estão agindo igualmente aos homens das escolas filosóficas gregas. Não há diferença entre vocês e eles. Paulo está lutando contra bandeiras, contra títulos, contra rótulos, contra denominações e interpretações teológicas. Sei lá, Paulo fala em 1 Coríntios de 1 e 3 que quem cria denominações ou interpretações não tem o Espírito de Cristo. Indagamos, então, quem é cristão hoje? Quem é suprapartidário, adenominacional, não ecumênico ou interdenominacional? Quem está fora, lutando pela unidade do corpo? Paulo continua. Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas professores que cumprem uma missão através dos quais vocês conhecem a verdade, conforme as capacidades que o Senhor deu para cada um. Eu plantei, Paulo regou,
mas o Criador é o único que pode fazer crescer. Quem planta e rega é mais importante do que aquele que dá a vida e o crescimento? Paulo, pois tanto quem planta como quem rega possui a mesma missão e trabalham para a mesma e única plantação. E assim, cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. Nós somos apenas ajudantes do Criador e vocês são plantação. Se eu usar a metáfora de casa do Criador, então temos que, conforme a missão que o Senhor, como sábio construtor, me concedeu, eu lancei o alicerce, e Paulo está construindo sobre ele. Contudo, não permitam que ninguém construa com materiais errados e muito menos que destruam o alicerce que eu construí. Pois o alicerce que eu construí em Corinto é Jesus Cristo. Se alguém construir sobre o fundamento de Jesus Cristo, usando materiais de ouro, prata, pedra preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será revelada, pois a luz do dia mostrará para todos. Assim também, no dia do juízo, será revelada pelo fogo a qualidade dos materiais utilizados nas obras de cada um. Revelar. Aqui Paulo demonstra que a metáfora do fogo vai muito além do inferno medieval do cristianismo judaizado e paganizado. Vide grau sobre rehologramação. Paulo continua. Se os ensinadores utilizam filosofias humanas e técnicas de pregação e conversão, serão materiais destruídos pelo fogo. Se os ensinadores utilizarem filosofia humanas e técnicas de pregação e conversão, serão materiais destruídos pelo fogo. Contudo, poderão ainda escapar e ser salvo como alguém que escapa de um incêndio. Revelar. Mais uma prova de rehologramação tão clara em todas as Bíblias. Aqui deixa claro que todos que, em nome de Cristo, usam homilética, oratória, técnica de persuasão em massa, teologia, cultos e rituais, vão passar pela rehologramação e talvez poderão escapar através do fogo, pois lá se arrependerão. Metanoia. Paulo continua. Mas se os ensinadores utilizarem materiais que resistem ao crivo do fogo, então esses receberão recompensa. Vocês são a casa de Deus, pois o Espírito mora na consciência de vocês. Isso é tão grave que, se alguém matar a vocês, destruindo o templo dele, o Criador destruirá, pois vocês são o verdadeiro templo santo, perfeito. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é um intelectual reconhecido pelo sistema mundial deve se tornar louco para ser um verdadeiro sábio. Porque a sabedoria de todas as escolas gregas romanas e de todas as escolas do mundo é loucura aos olhos do Criador. Aqui ele está falando que para todas as escolas, para todas as faculdades do mundo, a sabedoria de Deus é loucura para eles. Então eles encaram como loucura. Se for lá e pregar, teve um homem aqui que morreu e ressuscitou, e que ficou assim, que ele ele emana e transcende toda e qualquer matéria, toda essa física que você estuda,
toda essa matemática, eles falam, ih, ó, começou a viajar. Então, a sabedoria do Criador é loucura para eles. Essa passagem bíblica confirma o que eu lhe ensino em Jó 5:13 e em Salmos 94:11. Ele pega os sábios na própria astúcia deles. O Senhor considera as filosofias dos homens como futilidades. Portanto, repito que nenhum de vocês deve querer ser reconhecido entre os homens, porque vocês já têm a verdade já têm a verdade através de Cristo em Paulo, em Apolo, em Pedro ou em outros ensinadores. Vocês não precisam buscar conhecimento no mundo, pois o mundo inteiro é de vocês. O Criador deu a vida, a morte, o presente e o futuro. Deu a vida, a morte, o presente e o futuro. Pois o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, assim como Cristo é homem criador. Aí terminou aqui no capítulo 4. Semana que vem a gente começa no capítulo 4 aqui. A gente fez o capítulo 2 e 3 nessa reunião de hoje aqui. Alguma dúvida? Algum comentário? Foi até rapidinho hoje. Oi. O que tem a ver egoísta com ego? Egoísta com ego? Ué. É igual, tipo assim, vou usar um exemplo aqui, ó. Eu Egoísta, só sou pensa nele mesmo. tipo, como vou usar um outro termo aqui, quer ver, ó? Eu sou Flamengo. Eu sou Flamengo. Eu sou flamenguista. Egoísta, ego e egoísta. Nós temos o ego, mas só que a gente pode ser egoísta ou não ser egoísta. Ladrão, o cara é ladrão, mas ele pode não roubar e ele pode roubar. O ser egoísta é praticar aquilo que a pessoa é. Eu sou egoísta e faço egoísmo. O cara é egoísta mesmo. Ele acaba de fazer um egoísmo ali, ó, o cara é egoísta. E ele tem ego, ele é o ego. Então tem o ego verdadeiro e o ego falso. Eu posso ser do ego verdadeiro, ou eu posso agir com o ego verdadeiro ou agir com o ego falso. O ego verdadeiro vai fazer o ganha-ganha, o ego falso vai fazer o egoísmo. Então o egoísmo como é que fala? É a ação do ego. É o ego em ação. O cara ali está sendo O egoísta. ego pensando só nele. Vê só o umbigo dele. Em toda negociação, em todo debate, ele só quer ver o lado dele. Aí o cara que vai fazendo isso, só o lado dele, não vê o lado de todos, ele está andando pelo espírito do anticristo, e não pelo espírito de Cristo. É aonde que chega lá na frente dá ruim. Mais alguma? Não. Pode desligar a gravação. Tá, Joia, deixa eu desligar aqui. Parar a gravação.